O programa de Bem com a Vida começa agora. É grande o número de pessoas que sofrem com dores de cabeça e enxaqueca. Em muitos casos, a doença chega a debilitar a vida das pessoas. Mas para quem quer fugir dos medicamentos, a acupuntura tem se mostrado uma alternativa eficaz para aliviar essas dores. Quem vai nos falar mais sobre o assunto é Diego Diel, que é fisioterapeuta e acupunturista. Diego, quais são as causas mais comuns que podem desencadear essas enxaquecas? Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. As crises de enxaqueca, elas têm hoje, já estão demonstradas mais de 100 causas, então é algo extremamente difícil da gente definir. As pessoas, com o passar das crises de enxaqueca, elas vão conseguir definir, principalmente através de estratégias como criar um diário da rotina diária com alimentação e alterações climáticas, os gatilhos, os triggers que a gente chama que causam enxaqueca. Então, a partir do momento que a pessoa come algo errado, é exposta à luz excessiva, sons excessivos, cada um com a sua causa, começa a inflamação no sistema nervoso central que causa a enxaqueca da gente. O lado sentimental não tem como influenciar a enxaqueca? Sem dúvida, estresse do ponto de vista emocional, físico. Realmente é uma grande dor de cabeça, né? É um problemão de saúde pública, inclusive, né? Sim. A enxaqueca hoje a gente sabe que causa um grande problema até em nível de economia, com pessoas sendo afastadas do trabalho devido a tanta dor. Uhum. E como é que a acupuntura pode amenizar esses sintomas? Porque quem tem enxaqueca não pode ficar na luz, quer ficar num quarto escuro, Exato. No silêncio, não consegue comer. É uma das principais sensações que a pessoa sente enjoo, a pessoa passa muito mal quando tem uma crise. Exato, então com esses sintomas a pessoa realmente quer ficar reclusa, né? E a acupuntura é uma ferramenta muito boa. Se a pessoa está numa crise tão forte a ponto de nem mesmo poder sair de casa, pode tentar procurar um profissional para atender a domicílio até mesmo, né? Mas a acupuntura vai conseguir agir, a gente sempre fala pensando de duas formas. Do ponto de vista científico, a acupuntura vai agir quase da mesma forma que um medicamento vai agir. Uhum. Só que ao invés de você estar tomando um fármaco, uma droga que pode trazer efeito colateral, você vai trazer esse mesmo benefício sem problema algum. Uhum. Então você consegue liberar serotonina, que diminui a dilatação de vasos, que causam dor de cabeça. Você consegue liberar opioides e outras moléculas anti-inflamatórias que controlam a inflamação e a dor. E você consegue também, o que é muito comum, quando a gente tem enxaqueca, a gente normalmente está com muita tensão na área do pescoço e nas costas, né? Você vai conseguir aliviar a dor na questão periférica, no reflexo que está causando isso. Que é uma região que causa muita contração, né? E até a sensação muscular é de um pouco mais de cansaço e outras coisas que acabam dá reflexos bem assim mesmo. Refletindo. E do ponto de vista, só para finalizar, do ponto de vista oriental, a gente consegue melhorar os problemas e até mesmo prevenir a enxaqueca através da harmonização do funcionamento dos órgãos, que é a grande busca que a medicina chinesa traz para nós há milhares de anos, né? Uhum. Então a gente tem, por exemplo, mapeado áreas na nossa cabeça que causam dor de cabeça. E a gente consegue, através disso, relacionar a dor de cabeça na testa, pode ser um problema no estômago, na têmpora da gente, pode ser na vesícula e diversas outras causas, né? E as agulhas que são colocadas, elas têm um ponto específico ou vai depender das causas da enxaqueca? Tem alguns pontos que normalmente o acupunturista, o profissional que trabalha na área, vai poder utilizar pelo efeito anti-inflamatório comprovado que ele já tem em pesquisa científica. Então tem alguns pontos que, por exemplo, eu sempre vou estar utilizando. Mas obviamente a depender da causa e até mesmo do reflexo local onde a pessoa está tendo a crise de dor de cabeça, pode ser no ápice, pode ser dor no pescoço apenas, pode tratar as náuseas, então você pode usar pontos locais específicos tanto para a queixa da pessoa, quanto para melhorar a desarmonia que está causando isso. Quantos dias pode durar uma crise de enxaqueca? A crise de enxaqueca, diferente de uma dor de cabeça comum, ela pode durar de horas até mesmo vários dias seguidos. Tem gente que tem dor de cabeça mais de 15 dias durante um mês. E a pessoa não trata, fica tentando tomar algum remédio para dor, mas acaba não funcionando, assim, né? Um dos problemas do uso de medicação contínua é a grande chance de dar cronicidade ao problema da enxaqueca. Ou seja, quanto mais remédio a pessoa toma, ela está causando um risco de, a longo prazo, tornar esse problema contínuo. Isso é muito interessante, né? O Diego estava falando sobre o tratamento diferente que é a acupuntura, porque justamente a gente não vai estar introduzindo no organismo nenhum tipo de medicação. Exato. A imagem que eu tenho, Diego, pode me corrigir se eu estiver errada, é que o tratamento com a acupuntura todo mundo sabe que é aquela agulhinha, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas fotos, bem fininha. A impressão que a gente tem é que aquela agulha é introduzida exatamente no lugar onde está a dor, é isso?
Pode ser feito assim, mas a gente tem uma sensação tão boa pensando assim, né? Coisa boa, a dor tá ali, eu vou ali, coloco a agulhinha. Direto, né? Direto. Pode ser uma forma. Às vezes pode acontecer da pessoa estar com tanta dor que é até contraindicado a fazer esse procedimento, né? E um dos trunfos da acupuntura é que ela vai dar um efeito sempre moderado. Então, às vezes, num problema gravíssimo, é com certeza indicado você tomar uma medicação e ela vai ajudar depois. Mas é importante salientar que nessa situação, por exemplo, de dor extrema, você pode utilizar um ponto à distância que também pode aliviar tão bem ou até melhor a dor. Não precisa utilizar as agulhas, porque isso também... A agulha, desde criança, a gente tem medo, né? Algumas pessoas morrem de medo. Mas nesse caso, é pra ajudar, né? É pra ajudar. Tem algumas fotos, vamos pedir pro pessoal colocar pra gente poder comentar. Esses outros materiais seriam eletrodos, que também podem ser usados? Isso, essa prática que eu estou fazendo agora, a partir de uma grande necessidade que eu tive, que todo profissional acupunturista passa, que é o medo, como você falou agora, das pessoas em se utilizar no tratamento agulhas. Então você pode utilizar eletrodos que transmitem um estímulo elétrico, um eletrodo simples de cardiologia ou de fisioterapia, por exemplo. Você pode colocar cristais no local, você pode utilizar laser, você pode utilizar pressão manual, vibração. As técnicas que eu mais utilizo é o tratamento pela orelha, se eu não quero utilizar agulha, os cristais radiônicos, que a gente chama, que são ótimos para tratar o problema do ponto de vista emocional, e a eletroacupuntura, isso é legal, com agulha ou eletrodo. Porque as pessoas que têm medo ou que têm pânico de agulha também podem ter o benefício, o mesmo benefício da acupuntura com outras... O mesmo benefício. O grande trunfo da acupuntura não é o uso da agulha em si, que é o que a gente sempre traz à memória quando pensa nisso, mas sim a descoberta dos pontos e de toda a teoria que promove o benefício dela. Então, os pontos a gente tem no corpo, Diego? Porque... No corpo, mapeados assim como pontos tradicionais que a gente chama relacionado a meridianos e órgãos, 365. Mas pontos extras tem mais de 1000. Então, e ali a gente está vendo mesmo. Com um eletrodo. Ali a gente está vendo uma forma de avaliação. A gente tem a avaliação do ponto de vista tradicional chinês e a avaliação utilizando esse método Rio Doraco, que é o que eu gosto muito de fazer hoje em dia. Como que funciona? Você vai fazer uma medição da impedância, da resistência elétrica da pele no ponto de acupuntura. E isso lá na década de 50, um médico criou esse método e se conseguiu, através do mapeamento de mais de 300 mil pacientes, umas médias que a gente consegue criar um mapa, então, com números, ele é objetivo e a pessoa consegue enxergar a desarmonia do sistema nervoso vegetativo refletindo nos órgãos. Nossa, é bem uma forma mais né? específica, interessante, né? Não desvaloriza nenhuma outra, mas é que eu gosto de utilizar hoje. Esse é o da orelhinha? A gente tem ali o tratamento pela orelha, a foto ficou pequenininha, mas já dá para exemplificar. Você coloca cristais, microagulhas, sementes na orelha e trata áreas reflexas. É colocado embaixo da pele da orelha? Em cima da pele mesmo. É só você colar um adesivo na pele. Ali um exemplo de eletroacupuntura na próxima foto, onde a gente está fazendo eletroacupuntura com agulhas, num ponto muito importante, se não me engano, o estômago 36, pelo que eu estou vendo aqui. A pessoa sente a vibração na pele? Ela vai sentir uma sensação de pulsado, uma pancadinha, que ela mesma controla a intensidade e formigamento. Assim você consegue regularizar o sistema nervoso simpático e parasimpático e alivia muitos sintomas. E quanto tempo ela fica com as agulhas ali? Pro efeito de eletroacupuntura dá um efeito eficaz de 15 a 30 minutos. É uma sessão rápida. Mas você pode fazer eletroacupuntura, como a gente está vendo, com eletrodos. O eletrodo é uma alternativa com a mesma eficácia, exatamente, já está demonstrado, e resolve o problema do medo da agulha. Então você consegue tranquilamente tratar alguém com acupuntura para enxaqueca, outras causas, sem utilizar agulhas. Bem diversas, né? Bem diversas mesmo. É interessante dizer também que as agulhas são diferentes, né? Quando a gente fala em agulha, a gente já pensa naquele agulhão da injeção do médico lá de antigamente. As agulhas da acupuntura, elas são muito fininhas. É como se a gente estivesse olhando um fio de cabelo, né? Ela é feita de aço inox, ela é descartável, você usa uma vez e joga fora. E dói, Diego? Pode doer, às vezes você pode sentir uma leve ardência ou um pequeno desconforto que se irradia, que são sensações próprias da acupuntura e que inclusive são boas, não são ruins. Agora, a acupuntura bem feita, em hipótese alguma, pode causar uma dor muito forte. Se ocorrer isso, pode ter acontecido de encostar num pequeno vasinho, você retira e faz uma pressão. E no rosto, que é uma parte tão delicada, também pode ser aplicada a acupuntura com agulha? Sem dúvida, se aplica muito até mesmo em acupuntura estética, né? Você pode fazer uma técnica de pequenos furinhos para tirar uma gotinha de sangue do local de dor. Então você pode sim utilizar a agulha no rosto sem problema. É só você estar bem treinado para saber a profundidade e os pontos a utilizar. A acupuntura a gente sabe que é uma técnica milenar e não só para enxaqueca, mas uma série de outras doenças a gente pode fazer o tratamento e também a prevenção através da acupuntura. Eu gostaria de saber, Diego, assim, qual é a principal vantagem de utilizar
essa técnica e se ela tem algum tipo de efeito colateral. Sim, isso é importante. A acupuntura, como a gente fala, não é uma panaceia, é uma coisa que vai tratar tudo e a todos, né? Algumas pessoas, a gente diz assim, de 10% a 20% não tem resultado com a acupuntura, é um resultado muito baixo. Em poucas sessões você pode definir isso e a pessoa de repente já não tem indicação de fazer acupuntura. O benefício do uso da acupuntura, qual que é o principal? A ausência de efeito colateral importante. Tá? O único efeito colateral importante que a gente tem, ali por exemplo a gente está vendo agora no vídeo a inserção de um ponto de acupuntura na testa de uma pessoa, é um ponto muito utilizado para acalmar a mente. Né? A gente tem então a ausência de efeitos colaterais e o único efeito colateral que pode ocorrer, nem dá para chamar de efeito colateral, só um probleminha que ocorre, é às vezes um pequeno hematoma na área, você pode perfurar um vasinho, que é normal, a gente não tem como enxergar. E também a questão da pessoa ficar com muita tontura, ela está com tão bem-estar após uma sessão que ela se sente meio boba, meio tonta. Ela se sente tão relaxada. Relaxada, é um relaxamento excessivo, né? Aí é contraindicado a pessoa dirigir, só isso cuidado. Nossa, a pessoa sai tão relaxada que fica até... É muito bom, eu gostei dessa ideia de acalmar a mente. Acalmar a mente. Adorei. Todo mundo chega lá já coloca aquele na testa já para começar a sessão. Aí o cristal radiônico é excelente para isso. Olha só, gente, são várias técnicas, você está vendo aí, então se você tem algum problema com enxaqueca, pode entrar em contato com o Diego Diel, ele é fisioterapeuta e acupunturista, o telefone é 3013-1983, 3013-1983, dor de cabeça ninguém merece, né? Não, dor de cabeça, sem dor de cabeça, o mais importante é saber que para todo problema existe uma solução. Tem uma solução. E você, já entrou no site do programa de Bem com a Vida? Ele está recheado de receitas light, saborosas, dicas de saúde, dicas de beleza. Aí está o site, ó, bonitão, todo preparado com carinho para você. Tudo que acontece aqui no programa, você pode acompanhar através do site do programa de Bem com a Vida. Se você quiser saber qual vai ser o assunto dessa terça, quarta, quinta, até sexta-feira, tem toda a programação no nosso site. Vale a pena você conferir. É só entrar www.debemcomavidanatv.com.br e você pode deixar também a sua sugestão de pauta. O que você gostaria de assistir aqui no De Bem com a Vida? Entre no site